Pai do Senhor a todos os irmãos, Deus possa abençoar a sua vida, e vamos para mais um Caminhando nas Escrituras, capítulo 11 do livro da Gênesis. Eu desejo fazer uma oração nesse momento. Pai querido, Pai amado, nesse dia tão maravilhoso, onde nós iremos ler a Tua Palavra e caminharmos em forma devocional, quero te pedir, Senhor, que aqueles que forem ouvir a leitura do texto possam ser impactados pela Tua Palavra, possam sentir a Tua graça, que possa haver cura, transformação e resposta para esta geração. Pai, nos ajuda nesta caminhada nas Escrituras, que possamos crescer diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, livro da Gênesis, capítulo de número 11 e o verso de número 1. Começaremos agora uma nova caminhada no capítulo 11 do livro da Gênesis. Assim está escrito: Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, uma linguagem, um só falar, um só dialeto, uma só forma de pensar, uma só gíria, vamos dizer assim, um só sotaque e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Percebam que poderia ser continuada a partir do verso de número 9, 8, do capítulo de número 10. Mas a intenção de Moisés é fazer ficar próximo ao início do chamado do pai da fé, que é Abraão. Por isso que ele faz esse interlúdio. E disseram uns aos outros: Vindes, os descendentes, os parentes de Nínive, daquela região. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolo, queimemo-los. Bem, os tijolos servirão de pedras, e betume, e de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, quebrando todo o princípio estabelecido pelo Criador da multiplicação, de encher e preencher toda a terra, cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, quebrando outro princípio, o orgulho, a vaidade, a ostentação, o desejo de chegar ao inalcançável, o desejo de divinizar o seu nome, o desejo de ser conhecido, o desejo de centralizar-se, para que não sejamos espalhados por toda a terra, a centralização em um local, quebrando todos os princípios estabelecidos pelo Criador. Então, desceu o Senhor para ver a cidade, a torre. Eu acho interessante as Escrituras, trazendo Deus de uma forma econômica, demitizando a sua divindade, Deus se limitando para fazer com que a criação possa ter uma pequena compreensão do seu ser. O Deus que se limita para ser conhecido por aqueles que têm uma fragilidade mental por causa do pecado. Que os filhos dos homens edificam. O que eles estão fazendo? E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isso, de certa forma, para aquela época, seria um triunfo, seria uma conquista. Uma só linguagem, um só pensamento. É um povo que consegue longe, é um povo que não tem limites. Eles são um só povo, uma só linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O próprio Senhor está dizendo, para quando você tem um só povo, uma só linguagem, um só pensamento, não há limites. Vinde, desçamos, Trindade, Pai, o Filho, o Espírito, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Interessa a toda a criação, a multiplicação, o preenchimento de toda a terra, a não quebra dos princípios. Então, desçamos, ou seja, toda a Trindade, todo o povo, possamos perceber, possamos ver
que estão usando as habilidades e o conhecimento para os objetivos errados. Continuando, Destartes, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. O simples toque de Deus, uma simples desorientação, uma desorganização enviada pelo Senhor, trouxe o desequilíbrio, não deu para dar continuidade. O Senhor interfere, o Senhor dá continuidade, o Senhor edifica, o Senhor abate, o Senhor faz e o Senhor desfaz. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispensou por toda a superfície da terra. Diante desta tragédia, desse orgulho, dessa soberba, Moisés agora vai descrever a linhagem da promessa a partir do versículo de número 10, que é a linhagem de Sem. E assim está escrito: são estas gerações de Sem. Lembra que no capítulo 10 ele dá uma pausa e agora ele retorna, porque é aqui que vai se estabelecer a aliança da promessa. São estas gerações de Sem. Ora, era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Ou seja, Noé conheceu toda essa linhagem, porque Noé ainda viveu 300 anos após o dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. Noé também conheceu a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou Peleque. E depois que gerou Peleque, viveu Éber, possivelmente aí que vem os hebreus, 430 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Peleque 30 anos e gerou a Reu. Reu também Noé o conheceu. Depois que gerou a Reu, viveu Peleque 209 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Zeruque. Depois que gerou a Zeruque, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Zeruque 30 anos e gerou a Naor. Abraão também conheceu a Naor. Noé também conheceu a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Zeruque 200 anos e gerou filhos e filhas. Olha só, e depois que viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, Naor e Arã. Noé, pela contagem que a gente faz, por ter vivido 300 anos após o dilúvio, a gente percebe que ele conviveu com cada descendente de Sem. Era o suficiente para contar a história do dilúvio, era o suficiente para contar a história do que tinha acontecido no dilúvio, e a descendência de Noé de Adão ter contado a história, como foi feita a criação. Então, de geração em geração, foi chegando até Abrão. Versículo 27, são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló, sobrinho de Abrão, e que vai caminhar com Abrão. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em um dos caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Segundo o livro de Atos, é aqui que acontece o primeiro chamado de Abrão. É aqui que acontece o primeiro chamado de Abrão. E quem Deus recolheu foi Arã, seu irmão. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão se chamava Saraí, ou seja, meia-irmã. E de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Saraí era estéril, não tinha filhos
e filhos. Filhas, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, aonde morreu o irmão de Abraão, para ir à terra de Canaã, onde foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Morreu o irmão de Abrão e morreu o pai de Abrão. No capítulo 12, que será o próximo caminhando da Escritura, será o chamado de Abraão. O que está esperando morrer na sua vida para que você possa atender ao chamado do Senhor? Eu acho fantástico essas contagens que confirmam. Pode fazer a contagem. Abrão teve contato, conversou com Noé, e é fantástico caminhar nas Escrituras. Até qualquer dia, até qualquer hora, que a palavra do Senhor se aplique ao seu coração. Compartilhe, comente. Eu sei que algumas pessoas estão tendo dificuldade de compartilhar porque o vídeo é um pouco longo, mas continue no compartilhamento que dá certo. Deus abençoe vocês. Continue orando por nós, por esse projeto de comentar de forma devocional toda a Escritura. Fica na paz. Deus abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser, caminhando com as Escrituras.